A vida de Jesus. A história completa da vida de Jesus, com versículos e referências bíblicas. Esta é a melhor maneira de conhecer aquele que mudou a história da humanidade. Jesus Cristo. Uma ampla visão da vida de Jesus, conforme foi apresentada de maneira coletiva por Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada livro mostra um aspecto diferente do Salvador. O especial, A Vida de Jesus, narra a trajetória de Jesus Cristo, articulando passagens do Novo Testamento em uma narrativa que se inicia com o nascimento do Salvador e se encerra com o momento em que o Filho retorna para junto do Pai, depois da ressurreição. Nascimento. Apresentação no templo. Ensinamentos. Parábolas. Milagres. Morte. E ressurreição. Vamos agora acompanhar os principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus. Episódio 1. Profecias acerca do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi um grande milagre que mudou o mundo. Mas não aconteceu sem aviso. Pois antes de nascer, já haviam profecias acerca do nascimento do Messias, o Salvador do mundo. Deus deixou sinais ao longo da história, para todos poderem identificar o Salvador do mundo, quando nascesse. O Senhor mesmo lhes dará um sinal: a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Pois, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, e Príncipe da Paz. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O nascimento de Jesus. O anjo Gabriel aparece a Zacarias. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era descendente de Arão. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio, diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias, um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-los, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno.
Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você, e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo, e não poderá falar, até o dia em que estas coisas vierem a acontecer. Por que você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão? O povo estava esperando Zacarias, e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então, entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. E expressava-se por sinais, e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: Foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. A visita do anjo a Maria. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. E aproximando-se dela, o anjo Gabriel disse: Salve agraciada! O Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então, Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo foi embora. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre.
E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração, sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos, e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão, e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel, e voltou para casa. O anjo aparece em sonho a José. Maria estava comprometida para casar com José. Quando ele descobriu que Maria estava grávida, sendo um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele pensava sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela, até o menino nascer. O nascimento de João Batista. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel, e se alegraram com ela. Aconteceu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: De modo nenhum. Ele será chamado João. Então, eles lhe disseram: Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: O nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu, e a língua se soltou. Então, começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram, guardavam-nas no coração, dizendo: O que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João,
cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Como havia prometido, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia, e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Nasce o Salvador. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele, da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de Maria ter a criança. Então, Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os pastores visitam Jesus. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos, e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, e deitada em uma manjedoura. E de repente, apareceu com um anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles, e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa, e encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito, a respeito deste menino. Todos os que ouviram, se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto,
como lhes tinha sido anunciado. Jesus é apresentado no templo. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo, antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém, para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei: um par de rolinhas, ou 2 pombinhos. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou, e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado, tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e, com ele, toda Jerusalém. Então, Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá. Porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão, e busquem informações precisas a respeito do menino. E, quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram.
E eis que a estrela, que viram no oriente, ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. A fuga para o Egito. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe, e fuja para o Egito. Fique por lá, até que eu avise você. Porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe, e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu, para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então, se cumpriu o que foi dito, por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque eles já não existem. A volta para Israel. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e lhe disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe, e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino, já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe, e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E, tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia. E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: Ele será chamado Nazareno. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Continue acompanhando, no episódio 2. O vídeo foi feito com muito carinho. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Desde já obrigado.